aluno Unifaciar, eu sou a professora Nathalie Mianucci. Nessa aula nós vamos estudar as mudanças nas organizações. É possível que uma empresa que sempre operou sua administração da mesma maneira mude a sua cultura organizacional? É possível que ela inove, que ela venha a estudar mega tendências mundiais de mercado? Vamos entender essas questões. Desejo a todos um excelente estudo. Na figura a gente pode observar que a gente tem a relação mudança, criatividade no mercado e tecnologia e inovação. A criatividade na administração, então, nós temos uma nova ideia de um processo, um projeto, um produto, um serviço. Essa criatividade também pode estar atrelada à divulgação de uma marca, publicidade e propaganda. A mudança ocorre com a criação de uma nova ideia, uma nova necessidade, uma concorrência entrando no mercado, uma conversa com o cliente. Essa criatividade, então, o homem gera novas ideias, conceitos, teorias. Um exemplo bem clássico que a gente pode observar, os designers, né? E aí o designer, por exemplo, da indústria de móveis hoje está extremamente arrojado. E a gente pode perceber que cria, por exemplo, uma cama que tem gavetas para você facilitar ali guardar roupa de cama, lençol, até uma cama inovadora que tem um buraco embaixo para o pet dormir. Aí se cria esses designers e essa tecnologia, e isso é venda, né? Remete à venda, porque vem de uma necessidade, de um benefício que vai agregar para esse cliente. Tecnologia, então, novas ideias, invenções ou melhoramentos nos processos, aplicação de conhecimento técnico, ciência, como, por exemplo, a criação de vacinas, remédios, né, curas para doença, vacinas, a gente pode observar a vacina que está sendo criada para AIDS e outras vacinas que estão entrando no mercado também. Então, há uma preocupação constante em aplicar o que está sendo desenvolvido lá com a ciência para criar tecnologias e esses mercados aí, por exemplo, de remédios, estarem agregando isso para a população. Mudança, então, transforma algo novo, novo lugar, ideia, conceito, altera aquele estado em que estava, né? Não é mais aquele estado, e aí cria novas sensações, sentimentos. Eu posso observar, por exemplo, na indústria de perfumaria, uma nova fragrância, por exemplo, de um perfume, e aí você fica assim, não quero mudar o meu perfume, já me atende, eu gosto dessa fragrância, mas, de repente, para mim, eu não vou mudar. Daí ele cria o mesmo nome, né, uma mesma marca daquele item, mas com uma nova fragrância para que outros consumidores possam vir gostar daquele produto. E, olha, e o vendedor anuncia, olha, esse produto aqui está inovador, a gente criou um novo designer, um novo cheiro, não quer experimentar? Para mim, de repente, não vai surtir efeito porque eu gosto do antigo, mas para um outro cliente vai surtir efeito. E aí a gente tem a figura, então, da mudança nas empresas. E aí, claro, o mundo muda, a empresa também. Em atendimento ao cliente, por exemplo, a gente pode ver a inovação que foi a chegada no marketing digital, de como isso está sendo divulgado através da internet, o produto, o serviço da empresa, e os programas de CRM, que é a análise de dados ali, a parte de geração de relatórios, tudo que o cliente consome, deixou de consumir, há quanto tempo, e informações do cliente para compras também. Adaptação de produtos, serviços, projetos e planejamentos, tudo isso para uma inovação, para uma mudança. E aí o que a empresa ganha? Ela ganha tempo, otimização do projeto e geração de novas receitas. A economia mundial nos coloca então nessa figura da mudança. As empresas, elas perdem cada vez mais fatias de mercado e necessitam, né, entrar nessa competitividade, nessa economia globalizada. E a gente pode citar um exemplo, por exemplo, que vem do marketing, né? Os produtos chamados vaca leiteira, que são os produtos que a população consome, está lá na prateleira, tem uma saída, mas não é a mesma coisa do que há alguns anos
anteriores acontecia. Em comparação a isso, a gente tem o produto estrela, que é aquele produto que é extremamente inovador e que está sendo divulgado e as pessoas às vezes compram, né, para entender qual que é o sabor, qual que é a temática. E aí esse produto geralmente é o mais divulgado pela empresa. Nós temos na indústria automobilística, né, que aí vem daquela ideia do equipamento que logo sairá em desuso, né, devido a essa mudança, essas novas tecnologias. Às vezes, quando a gente compra um automóvel com uma marca mais antiga, né, um modelo mais antigo, muitas vezes a gente não consegue peças de reposição. Então, a gente considera que é um equipamento obsoleto, né, um automóvel obsoleto que está em desuso. Atualização de produtos, como, por exemplo, a utilização de microchips, né, em eletrodomésticos, que é extremamente inovador, né, a geladeira, por exemplo. E painéis para carro. Então, ali o exemplo da figura é bem esse. Nós temos o painel do automóvel ali antigo, né, totalmente de controle mecânico, e um painel inovador, em que você às vezes faz alguma mudança, troca a música ali pelo próprio volante, tem um computador de bordo que vai te orientar, que vai dar orientação com relação a GPS, localização e tudo mais. Várias tecnologias que são agregadas, então. E aí a gente tem, então, a figura da inteligência artificial, que é o impulsionador do valor econômico hoje. E aí um exemplo claro que me vem na cabeça são aqueles robozinhos de limpeza, né, de casa, né, que eles vão nos cantinhos, assim, os robozinhos redondinhos, eles conseguem se adaptar e vão monitorando. E aí assim, mas o que há de tão inovador? Eu acho interessante que alguns modelos, eles mapeiam a casa toda. Então, eles vão, aos poucos, isso não é numa primeira utilização desse equipamento, mas aos poucos eles vão mapeando todos os cantinhos e eles fazem a planta da sua casa. Então, às vezes você pode, a uma certa distância, alguns modelos permitem que você acione pela sua planta ali da sua casa, pelo aplicativo que você baixou, aonde exatamente ele quer limpar. Meu quarto hoje não está muito legal, tá muita poeira, então vou acionar para que ele limpe apenas o quarto nessa localização. Ambiente interno e externo, então, né, muda equipes de trabalho, fornecedores, vendas, e aí se esse mundo está alterado, né, houve mudanças, todos os departamentos da empresa também vão sofrer com essas mudanças. A mudança traz, então, a necessidade de tomada de decisão desse administrador, né, que deve ser ágil e empreendedor para manter esse clima organizacional e estimular uma criatividade, né? Estimular essa inovação, o pensamento inovador, não só dos seus gerentes, mas também dos funcionários. Deve haver uma conexão entre lugar e tempo na maneira em como será feito. Não pode ser feito de qualquer jeito. Então, tem que ter uma conexão. E como que essa conexão é feita? Através de comunicação, feedback, entender como é que está o clima organizacional, pesquisa de mercado e outros tipos de coleta de dados. A gente vai entender um pouquinho essa relação da mudança na empresa com esse estudo de caso. Então, nós temos lá, um diretor decide alterar o ambiente de trabalho com a justificativa de ter observado essa mudança em outra empresa. Os escritórios eram fechados por divisão de departamentos. Os gestores, então, decidem abrir essas paredes, esses vidros, essas separações, transformando em um ambiente único, em uma mesa única, sem ter um lugar certo para sentar. Então, a ideia é assim, o funcionário chega na empresa, ele com o seu notebook, liga o seu notebook e senta em qualquer localização dessa mesa. Como você acha que foi a reação dos colaboradores? Vale salientar que essa alteração, essa mudança foi feita sem um feedback, sem um retorno, sem conversar muito com os colaboradores da empresa. Ela foi feita uma observação em outra empresa, então um benchmark do que funcionava na outra empresa, mas não houve essa interação, essa comunicação que eu falei, que é muito importante.
Como que foi a resposta, então, dos colaboradores? Eles não aprovaram a mudança porque o ambiente ficou extremamente barulhento, gerando conflitos de relacionamento, inclusive entre as equipes. Por esse motivo, antes de criar uma mudança, o gestor deve sempre ouvir os seus funcionários. A percepção é que, assim, era uma feira. Todos falavam ao mesmo tempo e tinham departamentos, por exemplo, vendas, não tem como deixar de falar, ou fica quieto, ou enfim, tá ali numa negociação com o cliente pelo telefone, às vezes excede um pouquinho a voz e tudo mais, numa negociação. E em comparação, a gente tinha na mesma mesa funcionários que eram advogados da empresa e tinham que se concentrar no que estava acontecendo, nas questões das leis, leitura, eles fazem muitas leituras, né? E não conseguiam se concentrar naquele barulho. Então, realmente, é uma mudança que houve um problema, não foi bem receptiva, e aí logo esse gestor precisou readaptar isso e reformar e retirar algumas equipes desse local. Esse local, para ter uma ideia, ficou mais realmente direcionado à parte de vendas, onde a interação era mais necessária, exigia mais essa interação entre os colaboradores. E nós temos, então, aqui o modelo Canvas, que é dividido em várias partes. Mas antes da gente falar dessas várias partes, eu queria dar uma introdução sobre o que é o Canvas. Ele é uma ferramenta de análise estratégica, de planejamento, que pode gerar uma mudança num ambiente em que já existe algo já feito, que já existem clientes, existem ofertas, existem atividades, ou a criação de um novo plano de negócios, por exemplo, um novo processo que vai entrar, um novo produto que vai entrar, uma nova linha. Isso tudo tem que gerar sempre, claro, um diferencial competitivo. Essa é a finalidade do Canvas, né? Você mudar para melhorar e para ganhar mercado. Ele pode ser dividido em duas etapas. Se você já tem, então, um processo já estabelecido, você cria o primeiro Canvas de como é. Como é hoje minha parceria, minha atividade, meus recursos utilizados, minhas ofertas. E, num segundo momento, você cria um segundo Canvas de como você quer que fique o modelo de negócio. Então, aí você vai pôr tudo o que vai agregar no seu negócio. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada parte. Primeiro ponto ali, são os clientes, né? Gosto de começar pelos clientes porque realmente são os consumidores das empresas, as pessoas que agregam valor a esse negócio. Então, quem são esses clientes? Quem são esses clientes potenciais? Aí é importante a pessoa mapear, né? Ou o gestor, ou o administrador mapear. Oferta valiosa. O que gera valor a esses clientes? Que terão, sim, seus problemas solucionados. É necessário que essa satisfação aconteça. E aí vem com a oferta valiosa. Eu vou satisfazer meu cliente com a minha oferta. E aí a gente cita um exemplo, por exemplo. Ofertar pacotes de serviço, como exemplo, a compra de livros. Aí você recebe um pacote com tantos livros pelo Express, né? Ali chega rapidinho na sua casa, enfim. E aí você recebe os livros que você tem mais facilidade. Às vezes é um pacote de serviços que agrega isso, vai aumentar, né, ali a sua lucratividade e vai atender o cliente, porque ele gosta de receber livros de aventura. Todo mês ele vai receber a caixinha dele de livros. Canais de logística. Então, é um processo de integração entre cliente, comunicação, envolve justamente, às vezes, a presença de um atacadista, de um varejista, né? Que às vezes a fábrica não consegue vender direto para o cliente final, mas coloca esse terceiro para fazer toda a parte de canais de atendimento. A receita, que é a captação desses recursos, esses pagamentos que vêm do cliente, então ele compra e paga a prazo, muitas vezes, mas é aqui o momento de eu entender minha receita. E aí a gente tem um outro exemplo de receita aqui que vai, né, junto com a oferta valiosa também, que é a parte de assinaturas. Jornais, revistas hoje fazem muito bem essas assinaturas. Relação com clientes. Acesso ao cliente, visitas. Aí é importante, né? Você estar presente, entender como está a realidade desse cliente.
Eu trabalhei em uma empresa em que o forte nessa relação cliente era assistência técnica, porque eram produtos para linha gráfica, então era sempre um técnico que ia lá visitar, como é que tá, o produto tá rodando bem, e a interação era excelente, porque aí o operador levava na máquina, mostrava como estava rodando, aqui aconteceu uma quebra, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu, aqui não me deu tanto retorno quanto eu esperava, e aí conversava sobre várias questões técnicas e aproveitava para fazer a visita. Recursos, então, que são essas infraestruturas, esses ativos da empresa, e aí a gente tem que falar, quando a gente fala em ativo, não só os equipamentos, né, esse patrimônio da empresa, mas também ativos intelectuais, né, que são os colaboradores, que devem ser sempre valorizados. Então, como é que está a tua relação com os colaboradores? Tem acontecido muitas contratações novas, muitas demissões, então como que está essa relação? Atividades como, por exemplo, funcionamento do negócio, né, a produção, vendas, o planejamento, então todas as atividades que estão envolvidas. Meu departamento de informática está funcionando certinho, qual que são essas dificuldades. Parcerias, que seria então a rede de fornecedores, cadeia de suprimentos. Os custos, então, que vão ter custos fixos, né? Como, por exemplo, a energia elétrica, ou às vezes um empréstimo que a empresa fez, que ela tem que gerir, salário dos funcionários, tudo isso tem que ser considerado. Impactos na atividade administrativa. Os gestores, então, se preocupam com essa relação mercado, que é clientes versus concorrência. E essa relação, ela realmente causa um impacto profundo nas mudanças. O ambiente de negócio ele é muito volátil, né? E muitas vezes contraditório. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo nos nossos clientes, a gente tem que buscar essas informações. E essas transformações econômicas que acontecem com frequência, elas criam então a necessidade desses domínios, que a gente chama de domínios administrativos. O primeiro está relacionado a novas tecnologias, né, inovações, com domínio técnico. Ali a gente tem a figura, por exemplo, de um drone fazendo entregas. A gente sabe que isso é uma realidade, pode se tornar uma realidade e está cada vez mais se estudando essas possibilidades dentro e fora das cidades. Novas estruturas organizacionais, a gente tem então às vezes um novo organograma da empresa, nova estrutura, nova diretoria, tudo isso é um processo de mudança também considerado. Dentro do setor profissional, então, ter colaboradores que estão cientes das mudanças que estão acontecendo no mercado. Então, sempre repassar tudo o que está acontecendo aos nossos clientes e também aos nossos colaboradores. Aqui, continuando, então, impactos na atividade administrativa, a gente tem essa transição, que é a economia industrial para a economia da informação. E aí a gente tem a alteração de produtos, serviços, valor do cliente. Tem um exemplo clássico com relação a isso, que é a câmera fotográfica. Então, há um tempo atrás, todos queriam, né, ter esse equipamento, né, tirar suas fotos. E ainda eu lembro da época em que você revelava essas fotos e tinha toda uma ansiedade para saber como é que saiu e tudo mais. E aí saiu a câmera digital e todos também começaram a comprar, né? Enfim, era ali no computador que você via as imagens e sempre teve a possibilidade de voltar a imprimir. E agora, ninguém mais compra uma câmera fotográfica, pelo menos não os usuários assim que utilizam câmeras para o dia a dia, não os profissionais. Os profissionais ainda continuam comprando esse tipo de equipamento. Mas os usuários do dia a dia compram o celular e aí preferem ter um celular com uma boa autonomia de uma câmera, né, que tenha ali uma imagem legal, porque ali vão ficar arquivados os seus momentos. Então, a mudança, ela gera emprego, renda, novas formas, novos tipos de trabalho. Então, realmente é muito positivo você ter a figura da mudança. Gestão de recursos com investimentos para alcançar lucro para as empresas. Inovar exige energia, existe essa determinação de conquista, de objetivos. Então, se a empresa ela quer liderar o mercado, ela tem que ter bem firme esse objetivo e repassar isso internamente. Não só para os seus colaboradores, como eu falei, para os seus clientes também.
E esse espírito, né, de estar insatisfeito, não tá legal isso. Então, a gente tem ali um exemplo também clássico, que é um exemplo do fone de ouvido. Então, muitas vezes você estava ali, né, preso àquele fone de ouvido que estava conectado ao seu celular e não tinha flexibilidade com as mãos, não podia levantar porque ia cair o celular, e aí você ficava, às vezes estava na academia, né, então queria malhar com as mãos, enfim. E aí surgiu esses fones, então, que não tem o fio, não tem a presença do fio, né? Então, são via Bluetooth, uma tecnologia diferente, e isso inovou o mercado, então, para essa linha realmente de som, de tecnológica para celulares. Aqui, então, a gente tem os componentes da inovação. São alguns componentes e do lado a gente tem a coluna, que é a coluna da mudança. Então, eu vou fazer uma leitura com vocês e uma leitura explicativa de cada ponto. Visão compartilhada e liderança. A gente tem que ter um propósito claro daquilo, dessa mudança. Por que ela está acontecendo? Por que ela necessita? Foi uma necessidade de mercado, de cliente, foi uma necessidade compartilhada, da onde ela veio. Uma estrutura, que é um projeto criativo com integração entre todas as partes, né? Então, seja na cadeia de suprimentos, com clientes, com a busca dessa informação tecnológica, num departamento de informática que você precisa, então toda essa estrutura. Colaboradores, que são promotores da inovação, eles têm que abraçar a causa da inovação, isso é muito importante, não só a diretoria, gestores, mas todos os colaboradores. Trabalho em equipe, porque sem trabalho em equipe não é possível, então a gente tem que selecionar e formar uma equipe competente, que nem eu falei, que vai abraçar a causa. Desempenho individual, que é esse treinamento de alto nível, né, que você precisa que os colaboradores tenham sobre aquela X inovação, mudança do processo e tudo mais. Comunicação dentro e fora da organização, sempre, se for algo sigiloso, claro que você vai manter essa comunicação, mas essa comunicação também está ligada à parte de marketing, que vai divulgar isso tudo na sequência. Autoenvolvimento, que é a melhoria contínua. Então, se você criou um projeto, deu certo, implantou, está vendendo no mercado, pode melhorar, a gente sempre tem que ter isso em mente. Foco externo, que é orientação sempre para o cliente, né? Sempre entender como ele está enxergando, como ele viu essa mudança, fazer essa pesquisa de mercado. Criatividade, que é um sistema de motivação, de que tudo aquilo vai acontecer, que vai dar certo, e isso tem que fluir entre os colaboradores. Aprendizagem, que é compartilhar esse conhecimento, né? Entre a equipe, entre os departamentos, entre os setores. E aqui a gente tem, então, a figura da cultura organizacional. Como os colaboradores interagem entre si e com a empresa. A mudança no ambiente vem em como eles entendem esse ciclo, né? Então, como é que eu vou entender que a empresa funciona, mas ela funciona assim? Será que eu posso mudar? Será que é possível mudar uma cultura organizacional? É uma das primeiras questões, né, que são expostas. Então, aí a gente tem a figura de uma receita de bolo, que seria ali a empresa, a receita, e os colaboradores, os ingredientes. E se a gente pudesse colocar a cultura organizacional como talvez um ingrediente especial, específico, que vai dar um sabor especial. Empresas crescem, se preocupam com vendas e muitas vezes acabam esquecendo nessa parte de integração, que é justamente o que mostra a figura. Você integrar os seus funcionários, mostrar qual é a cultura, como são os benefícios que a empresa traz, como funciona cada departamento. Então, quando você entra numa empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é a integração. Muitas vezes não é feito no primeiro momento, deveria ser feito, é até exigido por alguns tipos de ISO, como a ISO 9001. É um treinamento específico. Mas, às vezes, não acontece, mas, assim, o importante é você estar nesse momento e repassar esses valores para os colaboradores.
Muitas vezes, quando isso não acontece, a gente classifica os novos colaboradores como pessoas despreparadas, que não estão enxergando como funciona, e muitas vezes só não tiveram o treinamento adequado dos seus gestores. E às vezes aparecem boas ideias, né, mudanças, inovações por parte desses colaboradores que estão entrando, mas eles não estão integrados, e aí eles não sabem como aplicar esse conhecimento que está vindo de outras organizações, como é que traz. Então, para você ver a importância de você passar qual é a cultura da empresa. Oferecer sempre, então, sugestões de melhoria, né? É claro que a cultura não é algo fixo, é algo que pode mudar, é algo que pode ser propagado. E aí a gente tem, sim, a figura das startups, que são essas empresas que estão começando agora, os microempreendedores, que eles sim têm esse zelo, esse criar uma cultura, criar o valor, né? Justamente, às vezes são diretores que estão ali à frente, que estão fazendo tudo num primeiro momento, e aí eles têm, então, essa ideia da cultura e dos objetivos a serem atingidos com uma fortaleza maior do que talvez empresas maiores, multinacionais, que já estão há algum tempo no mercado. E aí a gente tem que entender a cultura organizacional como não apenas só uma ideologia, mas um local físico. Vocês lembram do estudo de caso que eu passei para vocês, né? Aqui a gente tem a figura de um escritório. Será que se eu abrisse essas paredes, como está aqui nessa figura, colocasse ali, ó, a sala de reuniões com uma tela aberta, aqui a mesa de um colaborador, lá no fundo a mesa de outro, sem esse monte de porta, monte de parede, já não ia dar essa amplitude que aquele diretor precisava? Então, é um ponto a se observar e sempre conversar com os colaboradores para ver essa necessidade, como eles entendem essa questão de como a cultura está exposta e como ela pode ser melhorada. E aí nós falamos, então, da figura desse colaborador, que é um colaborador que precisa ter voz ativa, comunicação, interação, né? E isso é importante, porque a cultura ela não é só apenas física, né? Que a gente fala ali, mobiliário. A gente tem palavras, a gente tem expectativa das pessoas que podem ser alinhadas, que têm que ser ouvidas. Tomadas de decisão também envolve a cultura organizacional. E colaboradores espelhando esses valores. Aí isso é mais importante, porque se você passa um valor e o colaborador abraça, com certeza você vai ter um colaborador mais feliz, entendendo a realidade, os objetivos e aonde a empresa quer chegar. Então, aqui nós temos os elementos de ação da cultura, que justamente são questionamentos para a formação de uma identidade da empresa. São 7 elementos para a formação da cultura, que precisam ser respondidos e repensados de forma periódica, tá? Para a formação da cultura e contínua melhoria dessa cultura. E aí a gente tem que entender que não há um certo e não há um errado na cultura. A gente tem que entender que existe um perfil da empresa e que ele define, aí sim, o melhor posicionamento que a empresa está atualmente, né? Então, a gente vai ler várias questões aqui e vai entender que não tem um certo ou um errado. A gente pode citar um exemplo, por exemplo, de um colaborador que atrasa, que não entrega, que está fugindo das suas expectativas, com problemas de relacionamento, problemas interpessoais, e aí, assim, você muitas vezes dá o feedback, mas ele continua tendo essas ações, então às vezes é preciso uma tomada de decisão, às vezes de uma demissão, para que demonstre aos outros colaboradores qual é a cultura da empresa. A cultura, ela nasce, então, de um fundador, né? Conforme eu falei daquela startup que a gente tem e que surgiu lá algum tempo atrás, então, só que ela não é fixa, né? Ela vai mudando, mas ela tem a sua origem, a gente não pode esquecer que ela tem a sua origem também.
é formada de forma individualizada e não pode ser copiada. Você viu que o diretor tentou copiar lá um escritório diferente, mas não deu certo, não se aplicou. Então, ela tem que ser pensada de forma a atender os requisitos da empresa em questão. Deve ter a integração da equipe, lideração de ideia e os compradores estarem ali também presentes. É engraçado isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, comprador com aquela ideia de cliente e ele não sabe como é a cultura da empresa, né? Fica totalmente perdido. Então, nós, como colaboradores da empresa, temos que repassar qual é a cultura da empresa. Isso vende a empresa no mercado. E os próprios colaboradores comprarem essa ideia da cultura. Aqui na empresa funciona dessa maneira e é assim, dá certo. Tem muitos pontos de melhoria que estão sendo revistos periodicamente. E esses pontos de melhorias, então, a gente pode citar aqui como cultura de ganhar dinheiro ou ser eficiente. Conforme eu falei, a gente tem que abrir a cabeça que não existe um certo ou um errado. É como é a cultura hoje da empresa. Cultura do processo, aquela coisa estruturada, bem organizada, ou mais flexível, com liberação de ideias, de escutar as pessoas a todo momento. Pensa no problema ou já sai executando? Valor no controle ou delega funções, né? Distribui lá, o gerente, o líder tem essa função de delegar. Toma cuidado com a ação ou permite-se riscos, arriscar, inovar, entrar em novos mercados. As pessoas são tratadas de forma mais diplomática ou de forma mais direta, descontraída? Como que é esse ambiente? Como que é essa cultura? Colaboradores são mais individualistas ou formam-se equipes, né, para agrupar, para um ajudar o outro? Como que é esse interrelacionamento das pessoas? E aqui a gente tem, então, a figura do alinhamento organizacional, que é justamente a união das pessoas que são representadas pelos setores, pelos departamentos, pelas diretorias. E aí, com isso, você cria uma estratégia, cria um norte, uma missão, uma visão para a empresa. Cria valores, cria objetivos, faz a estrutura dessa empresa. Função. A eficácia e a satisfação de clientes de se manter no mercado. É claro que é preciso se estruturar para que isso venha a aparecer de uma maneira correta para o seu cliente, né? Uma empresa estar bem estruturada. Essa estrutura, então, visa tomar melhores decisões, né? Decisões com relação à parte interna, com relação à parte de negócios, à parte de planejamento e tudo mais. Cria, então, esse propósito essencial ou propósito principal, que são os objetivos e os principais pontos que norteiam a empresa mesmo. E aí a gente tem a figura aqui que a gente cria da missão e da visão, com direção e objetivos, e aí a visão sempre ligado, claro, à parte estratégica. Então, por isso que pelo organograma que a gente tem aqui representado, a gente tem um propósito principal da empresa, os seus clientes, que a gente não pode esquecer, as pessoas, que são todos os colaboradores, todos os terceiros, a cadeia de suprimentos, todo mundo que está envolvido nesse processo, os processos, sim, alinhados, estruturados da empresa, e a estratégia que essa empresa criou. Tudo isso é o norte para você criar a missão, a visão, o valor da empresa. Então, sem você ter isso, você não consegue, né, estruturar. E aí, para a missão, a gente tem algumas perguntas, que é: por que a empresa foi criada? Primeiro ponto. Você tem que responder, né? Então, qual o propósito, né? Ela foi pegar, assim, foi exposto um problema de um cliente, eu consegui criar minha empresa? É um norte. O que a empresa fornece? Qual produto, qual serviço? Para quem a empresa vende? São perguntas muito básicas, né? Que são respondidas quando você vai criar a empresa, mas às vezes elas não estão tão claras. Então, realmente o de colocar no papel e entender
aonde a empresa está situada. Desenvolvimento e a integração, então, criam um propósito que é essa base de missão, valores e objetivos. E aqui a gente tem, então, algumas missões que eu peguei aqui, né, via internet, de algumas grandes empresas, né? E vamos citar aqui para vocês tentarem entender mais ou menos como é que é o mecanismo de você criar essa visão, essa organização. Por exemplo, num parque temático, se estruturou que ele tem que levar a alegria a todos do mundo. Uma coisa simples, e aí que a gente fala em parque temático, né, parque de diversões, e a gente logo associa a criança. Mas nem sempre, né? Às vezes a gente tem um adulto que está ali com a criança que vai se divertir junto com a criança e às vezes vai até sozinho porque gosta do ambiente, gosta de estar nesses ambientes. Então, leva alegria a todos. A figura, então, da missão para um tênis. Aí ele leva inspiração e inovação a todos os atletas do mundo. Inovação por quê? Tênis geralmente tem uma inovação ali, né? Um amortecedor diferente, uma borracha diferente, enfim. E aí ele inspira, porque muitas vezes são os atletas, né? A competição, né? E tudo do mundo, e nem sempre é quem vai comprar o tênis. Às vezes é um atleta de elite, às vezes é um atleta que corre no seu dia a dia para fazer um exercício físico, então inspira ter esse tênis novo. Um fast food, né? Que é essa alimentação, né? Via sanduíche, enfim, lanches. Servir os alimentos de qualidade, rapidez, simpatia, num ambiente limpo e agradável. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Rede de fast food, geralmente tem um ambiente limpo e agradável? Quantos de vocês já não tiveram a experiência de entrar num ambiente e não tá tão legal a limpeza, falhou aqui no banheiro, as mesas não estão tão limpas, e olha que importante que é, um princípio básico que está dentro da missão desse fast food. Qualidade, né, mesma coisa, às vezes não vem do jeito que a gente esperava, né, o sabor, enfim. Rapidez, às vezes demora, né, a gente pede justamente para ser fast, rápido, e vai demorar, às vezes, ali uns minutos, e a gente quer comer rápido, sair logo, porque é ali que a gente escolheu, ali era o mais rápido, e nem sempre dá certo. Então, aí a empresa tem que observar se realmente a missão que ela colocou para o mercado, colocou para os seus clientes, colocou para os seus colaboradores, está sendo atendida, né? Então, é um ponto sempre a se pensar. E aí a gente tem a figura do banco, então, né? Que aí ele coloca que ele é ser o melhor grupo financeiro do Brasil em geração de valor ao seu cliente, acionistas e colaboradores. E aí a gente tem a questão do valor ao cliente, né? Sempre criar esse propósito, o que o cliente vê de melhor no meu banco. É o atendimento, é a gerência, enfim, quais são os pontos positivos. O refrigerante, que ele refresca o mundo, inspira momentos de otimismo e felicidade, cria valor e faz a diferença no mundo. O refrigerante é interessante porque ele é muitas vezes uma lembrança de um almoço feliz em família, agrega, né, a essa questão, né? Então inspira momentos. Então realmente está sendo bem atingido, né, essa missão. Ao mesmo tempo, cria-se essa questão de diferença no mundo. Muitos refrigerantes hoje estão comprando outras linhas de produto, como suco, água, para se diferenciar, porque alguns não tomam o refrigerante, então querem se diferenciar no mercado e querem atingir outros mercados de consumidores. Então, em resumo, nessa aula nós aprendemos sobre a mudança nas organizações, essas definições, processos, evolução, uma ferramenta para a gente entender como está o nosso modelo de negócio hoje, se ele pode ter alguma mudança, que foi o Canvas. Estudamos o que é uma cultura organizacional e como ela é aplicada dentro das empresas. Olá, aluno Unifaciado! Sobre a aula de mudanças nas organizações, nós podemos concluir que é sim possível a gente mudar essa cultura de uma empresa.
Mas nós temos que ter mentes abertas na diretoria, empresários envolvidos em ouvir as novidades em administração e também ouvir as opiniões e feedbacks desses funcionários. Apresentar ganhos e mudanças aos empresários vai fazer muita diferença na hora de mudar essa cultura. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigada.